Já faz algum tempo que tem surgido diversas notícias sobre OVNIs, e esse assunto, que era visto como teoria da conspiração de gente de chapéu de alumínio, tem ganhado áreas de maior respeitabilidade. Os maiores jornais do nosso país e do mundo têm tratado esse assunto como uma possibilidade real. Civilizações interplanetárias podem estar nos visitando. Mas esse clima de mistério não é só fruto do sensacionalismo midiático. Para você ter uma ideia, até mesmo a NASA, que nunca tinha aparentado dar uma atenção séria para esses acontecimentos, tem passado a investigar o assunto de maneira mais respeitosa. A agência criou até um painel para explicar seu trabalho sobre o que chama de fenômenos aéreos não identificados. Apesar de nos últimos tempos esse assunto ter ganhado mais atenção, não é de hoje que as pessoas se perguntam: afinal, se ETs existirem, ainda fará sentido ser cristão? Porque parece que se ETs em discos voadores realmente existirem, o cristianismo é falso, ou precisaremos trabalhar respostas para outras questões bem complexas, como por exemplo, como seria o evangelho de Cristo em outros planetas? Será que Jesus teve de reencarnar em outros lugares? Se não, por que Jesus reencarnou só para nós, humanos, e não para outros? Se nós achamos ser apenas uma entre milhões de raças espalhadas por 1 milhão de esferas, como podemos, sem absoluta arrogância, crer que fomos privilegiados com exclusividade? Essas perguntas, apesar de altamente especulativas, hoje podem tirar o sono de muita gente que fica com dúvida depois de ler as últimas notícias nos jornais. Mas ainda bem que C.S. Lewis, famoso escritor de As Crônicas de Nárnia, pensou exatamente sobre esse assunto há mais de 60 anos no seu livro A Última Noite no Mundo, mais precisamente em um capítulo chamado Religião e Foguetes. As respostas dele a esse assunto são simplesmente geniais, além de simples, e eu tenho certeza que vai valer o seu like nesse vídeo. A propósito, se você gosta de Lewis ou quer conhecer mais sobre ele, se inscreve no canal que eu vou deixar uma lista de vídeos que temos sobre a sua obra aqui embaixo no comentário fixado. Lewis começa falando sobre 2 argumentos que as pessoas continuam usando até hoje contra a religião cristã quando o assunto é vida fora da Terra. Ele diz que quando era jovem, as pessoas diziam que o universo não apenas não era amigável à vida, mas certamente hostil a ela. Por isso era evidente que estávamos sozinhos em um deserto infinito, e isso servia para mostrar o absurdo da ideia cristã de que havia um Criador interessado em criaturas vivas. Até porque, como dizia Carl Sagan, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Então outra questão dentro dessa era se Deus queria criar vida apenas na Terra porque ele criou um universo tão vasto. Então parecia que a vida aqui era apenas uma questão de mero acaso. O segundo argumento que Lewis passou a ouvir mais velho era que o universo estava provavelmente muito bem provido de globos habitáveis e de gados para habitá-los, o que apenas mostrava, igualmente bem, o absurdo do cristianismo com sua ideia paroquial de que o homem poderia ser importante para Deus. E é nesse contexto que a frase de Sagan pode ser novamente utilizada para mostrar a grande possibilidade de vida em outros lugares distantes. Ou seja, de qualquer forma, o cristianismo é desqualificado por pessoas que não gostam dele. Aqueles que não querem crer em Deus sempre encontram uma maneira aparentemente racional para desqualificar a fé nele. Mas para nós cristãos, qualquer que seja dessas 2 opções a verdadeira, a vastidão do universo revela a gigantesca glória de Deus. Mas entre essas 2 opções, vamos fingir que a última está certa, para chegarmos às respostas daquelas perguntas feitas no início do vídeo. Para respondermos elas, precisamos utilizar outras 5 perguntas para irmos resolvendo esse problema por partes. Primeiro, existem animais em outros lugares além da Terra? Apesar de missões espaciais recentes terem encontrado evidências de ambientes passados e presentes que poderiam ter sustentado a vida microbiana, como é o caso de Marte e luas de planetas como Europa e Encélado, mais de 60 anos depois do que Lewis escreveu, ainda não sabemos. Mas digamos que sim, a humanidade descobriu um planeta que tem animais, então isso nos leva à segunda pergunta. Algum desses animais teria o que chamamos de alma racional? Se eles forem animais apenas diferentes dos que existem na Terra, ou seja, não tiverem razão, essa discussão se torna desnecessária. Se forem só micro-organismos, então a questão toda fica mais simples ainda. Porque assim como um cachorro não precisa ouvir o evangelho, animais racionais extraterrestres também não precisariam. Mas vamos dizer que esses animais de outros planetas são racionais. Eles são capazes de se comunicar em alto nível, eles sabem o que é certo e o errado. Então isso nos leva à terceira pergunta. Se existem espécies e animais racionais além do homem, alguma ou todas elas como nós caíram? Esse é o ponto que os não cristãos parecem sempre esquecer. Eles parecem pensar que a encarnação de Jesus implica algum tipo de mérito ou excelência particular na humanidade. Mas é claro que ela implica apenas o contrário, que todos pecaram e vivem em depravação. Nenhuma criatura que merecesse a redenção precisaria ser redimida. Se não fosse o pecado de Adão lá no Éden, a humanidade estaria hoje em um nível que nós não somos nem capazes de imaginar.
Aqueles que estão sãos não precisam de médico. Cristo morreu por nós justamente porque nós não éramos dignos. Cristo morreu para nos tornar dignos. Se esses ETs hipotéticos não tiverem caído em pecado, o lugar onde eles vivem definitivamente deve ser maravilhoso. Mas observe antes de prosseguirmos que estamos apenas fazendo hipótese de tudo até agora. Estamos agora supondo a queda de criaturas hipoteticamente racionais, cuja mera existência é hipotética. Mas para seguir com nossas questões, digamos que sim. Assim como nós, essas criaturas também caíram em pecado. Chegamos à quarta pergunta, que fica um pouco mais complicada. Se todas elas, e certamente todas é uma hipótese remota, ou alguma delas tenha caído, foi-lhe negada a redenção pela encarnação e paixão de Cristo? Bem, se essas criaturas caíram, possivelmente elas tiveram suas próprias versões da paixão de Cristo. Realmente muita viagem, já que Cristo teria que encarnar em outros mundos. Mas talvez de todas as raças, só a nossa tenha caído. Talvez o homem seja a única ovelha perdida, o único a quem o pastor veio procurar. Mas já que estamos no campo da suposição, vamos supor uma outra questão. Se soubéssemos, mas não sabemos, que as respostas para as perguntas 1, 2 e 3 é sim, e que Cristo não encarnou lá, o que pensaríamos? Que Deus tem outras maneiras que não seja a encarnação de Cristo para salvar ETs. Para nós é difícil de cogitar, porque já estamos acostumados com a belíssima história de Cristo que nasceu em uma manjedoura, morreu e ressuscitou. A questão é que, dependendo do planeta, as condições físicas e espirituais podem ser bem diferentes. Então, para diferentes doentes com a mesma doença, é possível que o grande médico tenha aplicado diferentes tipos de remédio. Independentemente de todas essas suposições tão viajadas, nós devemos ver esse assunto com cautela. Primeiro, porque essas suposições podem se revelar completamente vazias e nunca descobrirmos ETs. Na época de Agostinho, no livro Cidade de Deus, ele pensou sobre criaturas semi-humanas, mas ele não quis levantar suposições de como seria a salvação para essas criaturas, como por exemplo os sátiros, decidindo esperar para ver se as pessoas conseguiriam descobrir alguma. Naquele mundo não totalmente explorado, essa dúvida para eles tinha alguma relevância. Hoje sabemos que essas criaturas simplesmente não existem e ficam bem em histórias como as Crônicas de Nárnia, mas não no mundo real. O mesmo pode acontecer com o conhecimento espacial. Daqui a alguns séculos, todas essas ideias podem soar tão mal quanto os bichos fantásticos descritos pelos primeiros exploradores. Segundo, independentemente de sua linha teológica, eu acredito que você concorda que esse tipo de especulação, se for devidamente usada por governos, pode significar um estado de maior domínio sobre a população através do medo. Inclusive, esse tipo de técnica pode ser utilizada pelo anticristo. Fomos avisados de que quase todas as evidências conclusivas contra o cristianismo, evidências que enganariam, se possível, os próprios eleitos, apareceriam justamente com ele. O diabo, com todo o seu poder, pode fazer esse tipo de ilusão para dominar e colocar a humanidade aos pés dele. Sinceramente, eu acredito que os anos vão passar e vamos continuar onde estávamos há 60 anos atrás, na dúvida. Mas se você quer ter certezas, eu vou te sugerir esse vídeo, que é um breve resumo sobre um dos melhores livros do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Até a próxima!